Muito boa noite, meus queridos amigos, muito boa noite, minhas queridas amigas. Com muita satisfação e muita alegria que nós estamos dando continuidade ao nosso projeto de lives Vozes que Informam. Aqueles que já vêm acompanhando esse projeto desde o início, vêm observando que nós procuramos trazer temas correlatos com a saúde, correlatos com boas escolhas de vida, inteligentes que podem nos conduzir a uma vida mais saudável, a uma vida mais longa e a uma vida com menos comorbidades. Então, nós procuramos associar e interrelacionar uma série de assuntos que possam construir uma base sólida para que nós possamos andar por esse caminho da saúde com mais segurança, com mais harmonia, respeitando um pouco mais a fisiologia. E eu sempre gosto de dizer para aqueles que nos acompanham que a máquina humana é uma máquina tão complexa e tão bem feita que ela mesma possui os mecanismos naturais de autorregulação e basta que a gente utilize na prática médica o recurso de uma ciência chamada fisiologia, né, hormonologia, e não atrapalhar. E aí a gente descobre que começa a prestar um serviço ainda mais relevante às pessoas quando a gente começa a respeitar o corpo humano e a não atrapalhar. Talvez o melhor médico seja aquele que atrapalhe menos o ser humano e o corpo humano, né? E aí, dentro desse contexto, hoje eu tenho uma enorme satisfação de trazer aqui para vocês uma fera, uma pessoa que mora aqui num lugar bem especial no nosso coração. Dr. José Ribas é uma pessoa que tem uma belíssima formação dentro da medicina preventiva. Ele é médico e palestrante, diretor técnico do Instituto Revive, em Brasília, onde ele conduz o seu belo trabalho. É pós-graduado em prática automolecular e nutrigenômica pela FAPES. Ele é pós-graduado também em Master em Ciências da Longevidade Humana. Foi um dos nossos brilhantes alunos aí há alguns anos atrás. Passou pelos cursos de formação da longevidade. Pós-graduado em Nutrologia pela Abram. Pós-graduado em Medicina Esportiva e Suplementação pela Faculdade Estácio de Sá, mestrando pela Universidade de Brasília em Envelhecimento e Saúde e atualmente é coordenador do curso de pós-graduação para médicos em Metabolismo Esportivo pela FAPES. Doutor Ribas, é uma enorme satisfação ter você aqui hoje, meu querido. Eu espero que esse bate-papo possa trazer um pouco de luz às pessoas num assunto tão complexo e tão apaixonante como é o equilíbrio hormonal e a performance esportiva. Dr. Ribas é uma pessoa profundamente dedicada ao desporto, é um atleta profissional, né, Ribas? E é um prazer muito grande, meu querido, ter você aqui hoje, tá? Dê aqui as suas boas-vindas para todas essas pessoas que estão nos assistindo. Claro. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu estou imensamente feliz de estar aqui com o meu mestre, né? Então, eu falo que toda essa parte de saúde voltada para uns princípios básicos de um equilíbrio hormonal, de um equilíbrio realmente do engenho do sono, os princípios básicos de uma qualidade de vida boa, eu acho que eu aprendi muito com o Dr. Ítalo. E eu falo que isso é o que é o diferencial quando a gente trabalha, né, com o coração e quando a gente trabalha também com uma atenção maior voltada para o nosso paciente. Eu falo assim, hoje em dia, por mais que eu tenha toda essa titulação, eu sou médico. Então, eu trabalho com medicina voltado também para assistir às angústias, a parte realmente das necessidades espirituais, corporais, né, metabólicas. A gente precisa entender o paciente como um todo e não só o que eu já aprendi desde os primórdios, né, com o grande mestre. A gente só não trata a doença, a gente está aqui para prevenir, né, para não poder chegar na doença. Essa é a nossa estratégia para buscar qualidade de vida e longevidade. Obrigado pelo convite. Eu espero que todos que estão em região aqui com a gente hoje aprendam bastante, clareie bastante também algumas informações e que possa, né, sair com umas novas perspectivas, né, de ideias e de estilo de vida, que é uma coisa mais básica que a gente precisa fazer hoje nos dias atuais. Perfeito, meu querido. Obrigadíssimo. Sinta-se em casa desde já, viu? Pela sua generosidade e pelo seu tempo. Ribas, começar logo batendo a bola dentro de um contexto e eu acho até um paradoxo. A gente fala, e não tem a menor dúvida, de que a atividade física é uma das pilastras que dão sustentação à vida longa e saudável. E aí, quando a gente vai olhar para o cenário do mundo real, que é aquele mundo que você e os amigos do grupo sabem que eu gosto de viver, é o que eu costumo chamar de real world, essa coisa da atividade física parece mais uma quimera do que algo realmente
aplicável na vida das pessoas. Parece que as pessoas teimam em saber que, mesmo entendendo que há um benefício, elas não assumem um compromisso de se engajar com a atividade física. Basta ver que o último número que eu vi sobre essa questão demonstrava que mais de 80% da população brasileira é sedentária, e isso não deve ser diferente entre médicos. Eu não conheço nenhum estudo específico, mas eu entendo que talvez esse número seja um espelho também dentro da classe médica. Então, explica para os nossos amigos que estão nos acompanhando por que a atividade física é tão boa, que benefícios ela pode trazer para a saúde, para a longevidade, e por que ninguém faz atividade física? Que paradoxo é esse? É igual a gente fala assim, muitos colegas médicos, eles pregam, eles falam da atividade física, de uma alimentação saudável, mas não executam os princípios básicos de uma qualidade de vida. A gente sabe que a vida hoje, o dia está cada vez mais corrido, né? Graças a Deus a gente teve aí, vamos olhar pelo lado positivo, uma pandemia que fez nós olharmos de uma forma mais voltada para o nosso eu, no qual a gente aprendeu, está aprendendo a parar, pensar, refletir, executar exercícios físicos. Se fala muito de atividade física voltada para a melhoria da imunidade. E é isso que a gente prega, né, quando a gente está como médico, como prescritores de atividade física, através do mecanismo, né, de forma educativa. A gente está para informar. A educação como um todo, ela vem dos princípios básicos, né, de informações voltadas para um equilíbrio bioquímico. Então, quando a gente fala para o paciente executar atividade física, o que a gente está querendo colaborar é um aumento da biogênese mitocondrial, que com esse aumento de biogênese mitocondrial, a gente vai favorecer a coisa mais importante que todo mundo busca hoje, uma longevidade, né, de uma forma mais saudável. Você vai evitar riscos de lesões, você vai favorecer, além disso, um aumento da melhora do sistema fisiológico cardiovascular, e você vai conseguir ter adaptações fisiológicas no seu corpo. O que é interessante a gente comentar, né, para todo mundo? Basicamente, todos nós entramos num processo de sarcopenia, que é um processo de uma doença que muitas pessoas não falam, tem uma questão mitológica de não falar sobre sarcopenia, mas que está presente todos os dias no nosso consultório. Quando a gente fala de atividade física, o que a gente tem que buscar, além de um equilíbrio hormonal adequado, um bom controle de atividade física com exercício de resistência e um bom controle de nutrição é o pilar básico para a gente evitar os processos de sarcopenia. O que a gente está tentando buscar é saúde, que é a coisa mais importante para a nossa vida. Então, quando a gente entra num processo de sarcopenia, que antigamente se dava com os 40 anos, mas com a evolução e com essa parte bioquímica que a gente está vendo hoje, as pessoas estão com essa perda de massa muscular ocorrendo a partir dos 30 anos. Então, quando nós, médicos, prescritores, quando nós viramos para o nosso paciente e falamos, você precisa fazer atividade física, o que a gente está tentando buscar é esse equilíbrio bioquímico para a longevidade. Todos nós queremos chegar num padrão, né, dos 80, 90, passar dos 100 anos, igual a gente sempre comenta, mas com todas as capacidades físicas, neurológicas e as capacidades também, vamos dizer, metabólicas de maneira saudável, né? Então, quando a gente pega esse princípio da sarcopenia, a gente está tentando buscar que esse paciente não tenha uma perda de função. A gente quer chegar aos 90 anos com a mesma capacidade de coordenação, com a mesma capacidade, se a gente for ver, de potência, com a mesma capacidade, por exemplo, de precisão, equilíbrio, para a gente poder fazer as mesmas atividades domésticas que nós fazemos hoje em dia. E quando nós não fazemos atividade física, ou a gente acha que não é necessário para a qualidade de vida, a gente tem que lembrar uma coisa. Hoje em dia, se fala muito de atividade física voltado para princípios estéticos. E não é isso que a gente quer. O que a gente busca com a atividade física é o princípio da longevidade. É o princípio de um corpo ativo, saudável, no qual você vai ter uma melhoria da resistência cardiorrespiratória, no qual você vai ter uma melhoria também da resistência muscular, você vai melhorar a sua flexibilidade, você vai melhorar as suas potências, você vai melhorar a força. Se você tem essas potências fisiológicas adequadas, num padrão adequado no seu corpo, você está contribuindo para o maior sinal clínico que da biogênese e também para essa longevidade que a gente busca. Então, esses princípios são coisas básicas, doutor, que sempre a gente tem que comentar, não só com nossos colegas médicos, mas também com o nosso próprio paciente. O paciente como um todo, ele tem que ser orientado que a atividade física, um bom controle hormonal e um bom controle, por exemplo, da parte nutricional, são os pilares para a gente poder envelhecer de forma saudável. Porque assim a gente chegará nos períodos dos 90, 100 anos, né, com a mesma vitalidade que a gente quer, que é o princípio de rubor, que é o princípio realmente de vigor que a gente quer como um todo, para ter qualidade de vida no envelhecimento.
Perfeito, Ribas. O que você está nos dizendo, em outras palavras, é o seguinte: nós podemos entender pela sua abordagem que esse paradigma de que ao envelhecer eu tenho que perder a minha capacidade funcional, que eu tenho que perder a minha massa magra, que eu tenho que perder a minha massa óssea, que eu tenho que aumentar o meu percentual de gordura. Pelo que você está nos dizendo aqui, essa situação ela é muito mais condicionada a escolhas do que a um determinismo. Então, o que você está Uhum. nos dizendo é que é possível chegar em idades avançadas mantendo a nossa capacidade funcional? Eu entendi bem? Ou você está Isso quebrando um mesmo. paradigma aqui? Quer dizer que Na verdade, o que a gente aquele está falando é velhinho princípio. desdentado, se agarrando num corrimão para não cair, não quebrar os ossos, não tem tônus, você pega aqui na musculatura, não existe mais. Aquilo pode ser evitado? É isso que você está nos dizendo? O processo da sarcopenia, ele consegue ser evitado. Nós estamos aqui para fazer isso, é evitar um envelhecimento, né, de uma forma muito drástica. Ninguém quer essa visão mais daquele velho de bengala, aquele velho que precisa de cuidador, aquele velho que realmente necessita de cuidados médicos e que está lá tomando uma pilha de remédios, né? A gente não está nessa questão de saúde. Os princípios de saúde mudaram. Graças a Deus, os estudos, a parte realmente de conhecimento, e a parte voltada para os mecanismos fisiológicos, metabólicos, hormonais, de micro e macronutrientes, quando você tem esse equilíbrio, você muda o seu estilo de vida, você consegue mostrar que a epigenética, que é esse meio como a gente vive, ele consegue ter uma moldagem maior na nossa saúde. Então, assim, não é porque a gente vai envelhecer. Envelhecer nós vamos, mas a forma que nós vamos envelhecer é a forma que a gente consegue mudar, é a forma que a gente consegue adaptar e a forma no qual a gente pode escolher envelhecer da maneira certa, da maneira que a gente necessita para o nosso corpo. Então, para que nós possamos fechar essa parte, é possível nós afirmarmos que a deterioração do corpo que ocorre com a idade é um processo onde nós podemos efetivamente intervir e modificar o seu curso? É essa a A conclusão? gente consegue, na verdade. A ideia é essa, é a gente conseguir frear alguns estadiamentos de quedas hormonais, de algumas quedas realmente de micro e macronutrientes, para a gente poder ter essa qualidade de vida. Então, se a gente consegue modular de forma fisiológica, de forma realmente adaptada para os nossos perfis corporais, no qual a gente não atrapalha os receptores, no qual a gente tem a busca da saúde voltada para princípios de equilíbrio de nutrição funcional, né, de uma nutrição boa, o equilíbrio basicamente de um intestino adequado, uma boa qualidade de sono, quando você modula a resposta, digamos, do seu estilo de vida, você está contribuindo para a saúde e você está freando os processos de envelhecimento. Então, eu falo que os processos hoje voltados para uma questão de longevidade, ele consegue ser moldado, ele consegue ser adaptado de acordo com os níveis, né, de equilíbrio bioquímico, com excelentes taxas, com excelentes níveis de hábitos de vida que podem ser adaptados, né, mudando pouca coisa. As pessoas têm a ideia de que vai gastar muito, as ideias que se passam é que eu vou ter que tomar muitas fórmulas, a ideia de quando se pensa em medicina preventiva é que se vai gastar muito dinheiro. Não vai se gastar muito dinheiro, a gente está investindo na nossa saúde relacionada com fórmulas de vitaminas, minerais, controles hormonais, mudando o seu estilo. Muitas vezes a gente acaba comendo mal e gastando mais dinheiro com fast foods, com junk foods como um todo, né? Porque a gente está habituado a um condicionamento que está errado. Então, se você modula isso, se você consegue ver, muitos pacientes hoje falam para mim, hoje o que eu gasto com fórmulas, o que eu gasto hoje, ele está muito mais barato, entendeu? Eu investir na minha saúde do que eu ficar gastando igual eu vivia, com sinusite, amidalite, com processos inflamatórios o tempo todo e vivendo dentro do hospital, que não é essa a ideia que a gente quer. Perfeito. Fantástico. Uma visão bastante inovadora e bastante progressista de como se pode levar a uma vida mais longa e mais saudável, respeitando, mais uma vez, aquele discurso inicial, né? Respeitando a fisiologia. E aí a gente transfere esse raciocínio para um universo onde existe uma quantidade imensa de polêmica, de desinformação, de desencontros, de bate-cabeça. Cada um parece que tem uma ideia formada sobre esse assunto. Hormônios. Agora eu vou trocar um bate-bola aqui com você e gostaríamos de ouvir o seu pensamento, Ribas. Como é que o controle fisiológico do eixo hormonal pode contribuir para a performance esportiva? Essa também é outra confusão que existe dentro do mundo, né? Principalmente na integração das especialidades. O profissional de educação física, o nutricionista, o médico, muitas vezes ficam batendo cabeça. E quando se joga para esses profissionais hormônios, aí a casa pega fogo. Esclareça um pouco aí para a gente qual a correlação que existe entre os dois extremos,
o equilíbrio do eixo de controle hormonal e como é que se impacta na performance física? Claro. Por muitos anos, nós médicos ficamos taxados como médicos prescritores de hormônios, né? Médicos prescritores de bola, hormônios anabolizantes, algumas coisas que são realmente voltadas para o equilíbrio bioquímico de forma errada, no qual a gente não é o nosso objetivo maior. Então, quando a gente passa a esclarecer para o nosso paciente, esclarece para a sociedade, que a forma como a gente vem utilizando hoje os hormônios, como a gente vem utilizando a via fisiológica, a gente consegue ter objetivos de melhoria de qualidade de vida, que é a principal coisa que a gente quer, como saúde, e em contrapartida eu falo que o grande efeito colateral de quando nós conseguimos atingir esse equilíbrio bioquímico, que vem do princípio da bioquímica, né, que vem do princípio realmente da fisiologia, que muitas vezes nós médicos, eu falo assim, se eu pudesse ter dado um valor maior na época de faculdade à fisiologia e bioquímica, como eu dei depois de formado, eu poderia ser um médico muito melhor do que eu sou hoje. Então eu falo que tudo que eu reaprendi, tudo que eu reestudei, né, depois de formado, foi o que modulou realmente esses conhecimentos. Fisiologia é a base para a nossa vida, né? Bioquímica é a base também para a nossa vida. Então, se a gente pega esses dois princípios e aplica isso na nossa vida diária, tanto para nós quanto para os nossos pacientes, a gente está buscando um equilíbrio do eixo hormonal, um equilíbrio realmente de micro e macronutrientes, vamos considerar dessa forma. Porque quando a gente está buscando a modulação fisiológica hormonal, o que a gente está querendo aí é otimizar níveis, né, de um padrão mais adequado. São níveis no qual a gente vai colaborar para um envelhecimento saudável, no qual a gente vai ter proteções fisiológicas cardiovasculares, no qual a gente vai conseguir realmente melhorar o metabolismo nutricional, no qual você vai contribuir também para uma melhor disposição, para uma melhor qualidade do sono. Então, se a gente pega hoje os princípios da fisiologia, a gente sabe que se você aplica os princípios da fisiologia voltado realmente para uma saúde de um praticante de atividade física, vamos considerar assim, que engloba desde as pessoas que começaram a fazer atividade física até os atletas de alta performance, você vai ter benefícios em relação à saúde dele, porque você está favorecendo a saúde, né, o primeiro caso. Então, quando a gente pensa em atividade física, a gente pensa muitas vezes voltada para a questão hormonal. São drogas anabolizantes, são drogas realmente hormonais que vão favorecer esse aumento de performance voltado como essa prática de exercícios hormonais errados. O que eu quero que a gente deixe claro aqui, e eu sempre deixo bem claro para os meus pacientes, existe a forma da gente trabalhar com fisiologia sem agredir o nosso metabolismo, sem a gente prejudicar os nossos receptores, sem a gente fazer castrações de eixo bioquímico. O que a gente está tentando favorecer aqui são os hormônios no qual o nosso corpo metaboliza e o nosso corpo realmente tem dentro dele, é produzido. A gente não está pondo aqui drogas esteroidais que são produzidas em laboratórios e a gente não está fazendo com esses objetivos um controle hormonal, porque muitos desses hormônios considerados anabolizantes e que têm uma função clínica para alguns assuntos específicos dentro da medicina, eles não são para o objetivo maior de melhoria de performance, entendeu? É o off-label, é a mentira, entendeu? É o efeito colateral com o uso desse que vai provocar uma melhoria de saúde. Não existe isso. O que a gente está tentando favorecer é basicamente o equilíbrio bioquímico. Então, quando você pede para um paciente ele começar a fazer uma suplementação de um hormônio, que é a parte da melatonina, você está buscando um equilíbrio da parte do sono, você está conseguindo controlar uma higiene do sono, você está favorecendo o equilíbrio hormonal, o equilíbrio bioquímico. Quando você pensa em otimizar a testosterona com esse praticante de atividade física, nós sabemos que a otimização de testosterona muitas vezes não precisa da base do hormônio. A gente consegue fazer estimulações com fitoterápicos, nós conseguimos com minerais, nós conseguimos também mudando o padrão do eixo fisiológico através de uma educação que bioquímica. Então, com esses padrões, a gente consegue ter os benefícios da testosterona, que primeiro, a gente tem na parte esportiva o benefício de proteger a função cardiovascular. Quando ela se forma, o primeiro receptor, a gente sabe disso, e é o que a gente sempre tenta esclarecer para os pacientes, que testosterona não é só libido. A primeira função dela é a proteção cardiovascular. Segundo, para um atleta e um praticante de atividade física, é a questão da concentração, do foco, a atenção. Ela estimula os metabolismos realmente revoltados para essa questão cognitiva. Terceiro, a gente pensa na estrutura da massa óssea, da massa muscular. Então, a gente está favorecendo essa alteração de sarcopenia que é provocada pela idade, ser freada de maneira realmente bioquímica. Então, a quarta coisa a gente pensaria na libido. Muitas coisas a gente já sabe, né? E a gente sempre comenta. Quando o paciente já chega com a queda da libido ou com a queixa da libido já de cara, essas outras bases, né, que são coisas básicas, realmente já estão complicadas e que a gente precisa ter uma otimização maior.
Então, fisiologia hoje, doutor, o que a gente pode considerar é que é o básico. Hoje, se a gente busca realmente hormônios adequados e com doses adequadas, né? O que separa realmente um remédio de um veneno são doses, formas de aplicação, formas de uso, períodos de uso. Então, a gente está aqui num momento no qual a gente precisa ter consciência. Tudo que separa realmente hoje um sucesso de uma terapêutica, eu falo que é o bom senso. Se a gente tem bom senso como médico, nós vamos fazer um trabalho divino. Nós vamos estar aqui fazendo o quê? A fisiologia adequada e o controle bioquímico da maneira certa. Então, a gente vai estar buscando saúde. Em contrapartida, o efeito colateral de uma busca de saúde para uma praticante de atividade física é uma otimização de performance. Ele vai ter performance esportiva com isso, tá certo? Perfeito, meu amigo. Você tocou num ponto muito interessante e muito importante, que é a diferenciação de uma molécula hormonal de uma molécula farmacológica, né? E aí, doutor Ribas, existem muitas pessoas que estão aqui nos assistindo que ainda não têm uma visão muito desenvolvida para diferenciar esses universos do que você está falando exatamente aí. Eu também costumo ter esse discurso muito repetitivo com os meus pacientes. A mulher, por exemplo, ela precisa saber a diferença de um hormônio natural que ela produz, de um contraceptivo hormonal que se chamou, infelizmente, de hormônio, mas essas substâncias não são hormônios, essas substâncias são drogas que não existem dentro do corpo humano e que têm mimetismo por receptores hormonais, ou seja, elas procuram imitar de modo grosseiro e tosco as ações dos hormônios, mas acabam trazendo no seu bojo algumas e uma série de efeitos adversos ou de efeitos indesejáveis. A outra situação, no mundo do desporto, no mundo da atividade física, no mundo da performance, é a diferença entre o que você acabou de nos explicar aqui. Tentar, primeiro, estimular os mecanismos naturais de produção hormonal. Depois, estimular para que esse indivíduo adote hábitos saudáveis. E depois, se tudo isso aí não conseguir atingir um ponto de equilíbrio entre esses hormônios, procurar repor moléculas que têm a mesma identidade com as moléculas que nós deixamos de produzir. Então, o que eu estou falando aqui para aquelas pessoas que estão nos assistindo é que existe uma diferença abissal entre o hormônio bioidêntico, o hormônio isomolecular e os esteroides anabolizantes e os hormônios sintéticos. E aí entra uma situação extremamente problemática, extremamente conflitante, há um universo de confusão imensa dentro dessa área. Quando se fala em hormônio, confundir a reposição de um hormônio que tem a mesma estrutura molecular do hormônio humano com um esteroide anabolizante, por exemplo. E aí, muitas vezes a gente vê até no mundo do desporto do alto rendimento, ouvir falar, olha, aquele atleta ali faz terapia de reposição com testosterona, e quando você vai ver, esse cara não está usando testosterona, ele está usando um pool de anabolizantes que promove um crescimento muscular muito rápido, traz uma impressão visual também muito forte. E aí, essa é a pergunta que eu quero lhe fazer. Por que os esteroides anabolizantes são tão sedutores? Quais seriam os benefícios em um indivíduo utilizar? Existe janela? É lícito em algumas situações? E quais são os efeitos colaterais, o que eu chamo de day after, né? O que o indivíduo que faz uso recorrente dessas substâncias tem que estar preparado para enfrentar? Então, na sequência, por que eles seduzem tanto? Quais são os eventuais benefícios e quais são os eventuais riscos dessas substâncias? Tá. O principal caso aí que a gente pode começar é falar da sedução. Os hormônios, né, esteroidais, que vêm desse parte dos hormônios anabolizantes, ele tem um grande fascínio para o público leigo, né, e para as pessoas que buscam uma atividade física como esse mecanismo de ganho de massa rápida, porque a sedução do uso dele é basicamente um efeito rápido. Então, as drogas anabolizantes, elas têm uma melhoria de ganho de força rápida, dependendo da forma que você faz. A gente sabe que as drogas anabolizantes, elas vão tentar diminuir um tempo de recuperação de um praticante de atividade física, então ele vai performar mais. Além disso, a gente sabe que quando se utiliza essas drogas esteroidais, elas vão aumentar também o glicogênio de via muscular, por causa da metabolização de fisiologia dela. Só que a gente tem que levar em consideração esse efeito Cinderela, que vamos considerar que é um efeito Cinderela, porque ele tem dia para começar e dia para término, muitas vezes não são duradouros. O que eu tento colocar na cabeça de um paciente meu, quando ele vem com essa ideia de utilizar uma droga anabolizante, ou ele já veio em uso de uma droga anabolizante prescrita por um outro médico e já com efeitos colaterais evidentes, o que eu tento mostrar para ele é que o efeito que a gente tem que ter e os benefícios é um efeito duradouro.
A gente quer ter um corpo saudável, a busca do padrão estético, ela vem por causa disso, ok. Mas se você tem realmente hábitos de vida adequados, uma alimentação nutritiva adequada, se você tem basicamente uma higiene do sono adequada, que anaboliza também da mesma forma, né, como você suplementa, se você faz uso de aminoácidos, se você faz uso também de suplementações desses busters, que vão estimular o metabolismo hormonal de maneira adequada, você vai estar anabolizando de maneira saudável. Então, você vai ter alguns benefícios semelhantes. Os malefícios mais encontrados quando a gente fala com o uso dos esteroides, que a gente sabe hoje, é basicamente que, da mesma forma que ele melhora o desempenho esportivo, ao longo do uso, ele também pode colaborar para efeitos negativos. Então, é um efeito, né, que a gente tem aí de uma faca, né, de dois gumes, que ela corta para os dois lados. Porque da mesma forma que, por enquanto, ele está te otimizando, ele está te dando benefícios de uma recuperação muscular, de um aumento de força, de um aumento, né, de metabolização como um todo, a gente sabe se você passa também dos tempos adequados, se você faz uso crônico, se você faz isso para o resto da sua vida, você vai ter fortes riscos de quedas de saúde, né, como um todo. Porque a gente passa, basicamente, a ter prejuízo fisiológico. Os hormônios esteroidais, eles vão fazer com que você tenha uma alteração cognitiva mais evidente. Então, a gente já percebe isso, que as pessoas que fazem uso crônico de anabolizantes para objetivo de performance ou estética, elas vão, querendo ou não, vamos usar o termo, emburrecendo, porque o metabolismo fisiológico, né, cerebral, ele está sendo enganado e os estímulos estão sendo feitos de maneira inadequada a todo momento. A gente sabe que esses estímulos, de maneira exógena, colocar hormônio de fora para dentro, que não é hormônios que você tem no seu corpo, vão colaborar também a longo prazo com o risco de câncer, se seja um câncer de testículo, um câncer de mama, se seja algum câncer realmente na parte óssea, a gente não sabe exatamente qual, porque a gente também não sabe qual é o hormônio e o tempo de uso que esse cara está usando. Então, da mesma forma também que ele vai te ajudar na recuperação, a gente sabe que algumas drogas esteroidais, ao longo do uso, elas vão fazer sobrecarga também nas suas articulações e vão ressecá-las. Então, a gente vai ter dificuldade, né? A gente está buscando performance, mas a gente vai ter dificuldade lá na frente depois, porque a gente vai ter malefícios, a gente vai ter lesões articulares, a gente vai ter dores que são provocadas pelo excesso dessas drogas esteroidais. E o mais importante de tudo, quando a gente fala, né, do uso dessas drogas anabolizantes, o que a gente está querendo caracterizar, isso está em todos os livros, né, de fisiologia hormonal. Quando a gente estuda, são os danos, né, prejudiciais para a questão realmente de sobrecarga hepática, pela metabolização que ele tem. Então, são drogas, né, que são feitas de forma oral, que atrapalham o receptor, que sobrecarregam a via hepática e que podem favorecer depois a tumores no fígado, que podem favorecer alguns quadros de hemangioma, algumas séries de complicações do nosso metabolismo. Sem contar que essas drogas também podem fazer sobrecarga, né, de hepatites bioquímicas, que podem favorecer também uma queda de imunidade, que pode favorecer também a doenças. A gente sabe que os problemas, por exemplo, relacionados com o uso desses esteroides, muitas vezes eles vêm de uma forma muito rápida. Da mesma forma também que a gente tem os benefícios, né, com o uso rápido dele, os malefícios também vêm de uma forma muito rápida. E muitas vezes as pessoas não querem enxergar ou fingem não enxergar que foi com o uso dessas drogas, né, para um benefício, às vezes, do padrão estético, que colaboraram para uma queda de saúde e também para uma queda de performance. As drogas anabolizantes, elas são consideradas doping para praticantes de atividade física de alta performance, então a gente tem que deixar bem claro aqui que uma pessoa que usa uma droga esteroidal, uma droga que basicamente não tem a produção natural no seu corpo, se ela for testada no exame antidoping, ela vai cair. Entendeu? Então, hoje não existe nenhuma janela metabólica, nenhuma janela terapêutica quando se fala de atletas de alta performance. Um atleta de alta performance ele tem que jogar limpo de maneira adequada, com os princípios básicos de uma saúde, para ele conseguir ter saúde e performance como efeito colateral disso tudo. Muito interessante. Olha, colocando um complemento ao que você está falando, eu tenho um amigo que durante muito tempo foi membro do Comitê Olímpico Internacional, Bob Goldman. Esse cara escreveu um livro muito interessante chamado The E Factor. Eu não tenho tradução para o português, né? Foi uma obra que nunca foi traduzida. Mas nesse livro tem um capítulo, Ribas, muito interessante, onde ele faz uma entrevista com atletas world class, né? Atletas de alta performance, discípulos olímpicos e tudo mais. E aí, nessa entrevista, ele faz a seguinte pergunta: se você pudesse utilizar-se de uma determinada droga que elevasse a sua performance a um nível tal para ganhar uma medalha ou conseguir terminar uma prova com destaque, enfim, subir no pódio. Se eu te dissesse que essa droga iria contribuir fortemente para você subir no pódio, mas vai lhe deixar uma marca
que você pode ser flagrado e ela pode acabar com a sua carreira. Ainda assim, você usaria? E o mais impressionante foi que 84% dos atletas world class responderam sim. Se eu fosse flagrado, mas me garantisse que essa droga me faria seguir no pódio, eu usaria. E a segunda pergunta foi a mais preocupante ainda. Ele disse, agora nós estamos construindo o mesmo cenário. Você vai usar essa droga, vai para o pódio, mas essa droga vai lhe matar. Entendeu o nível aí? Impressionante. Sim. 88% na primeira resposta. Você vai ser punido. 84% responderam que, mesmo assim, se tivesse o risco de ser flagrado, usaria. Segundo, essa droga vai lhe matar. 88% das pessoas disseram que sim, a droga vai me matar, mas eu vou para o pódio e eu usaria. Aí, quando eu comecei a refletir sobre essa pesquisa, foi inevitável que eu começasse a pensar na seguinte situação, que eu queria ouvir a sua opinião como um homem que vive dentro do desporto, é um atleta, mas é inquietante. Será, Ribas, que o indivíduo que busca performance a qualquer custo tem uma diferença muito grande de um viciado, por exemplo, em uma droga, de um viciado em cocaína, de um viciado em uma droga ilícita? Porque parece que para algumas dessas pessoas não existe limite, né? Se você disser que o cara vai ser o campeão estadual, ele ganha, mas quer ser o brasileiro, depois ele quer ser o sul-americano, o pan-americano, o mundial. Quando chega no mundial, ele quer ser o intergaláctico, daqui a pouco ele quer ser o campeão da Via Láctea. Não tem limite. E nesse não tem limite, como é que a gente pode conscientizar uma pessoa a buscar a performance um contra um? Né? Eu tenho que entrar com lealdade nessa competição, porque do outro lado tem um adversário. Eu não posso usar um recurso onde entre para a competição 2, eu e meus anabolizantes e as minhas drogas contra 1. Como é que você trabalha isso com a cabeça dessas pessoas? Porque eu tenho uma dificuldade imensa de trabalhar com alguns desses atletas de alta performance. Como é que você trabalha com isso aí? Nos ensine aí. Tá, vamos falar assim. Na verdade, muitas pessoas que já passam comigo já vêm com esse princípio também de buscar saúde através do eixo hormonal e fisiológico. Então, eu não tenho características de atendimento com pacientes, por exemplo, que vêm desse old school, que vêm dessa parte de voltado para uma questão anabólica. Eu nunca fui criado, né? Nunca criei um vasto público, digamos assim, de performance que busque essa otimização a nível de drogas esteroidais. Sempre vem alguém, entendeu? A gente sabe, hoje o N é menor que aparece comigo, porque como a gente busca essa questão de controle fisiológico, as pessoas já têm uma ideia melhor. Mas é a coisa mais difícil. Sim, as pessoas que fazem uso de drogas anabolizantes, elas se viciam. Basicamente, elas querem mais e mais e mais. Esse retrato, por exemplo, da pesquisa, ele é muito importante para a gente compreender como a dependência fisiológica da droga, ela pode realmente ocasionar. A gente sabe que os hormônios, eles encantam. Os hormônios, eles, querendo ou não, eles nos fascinam e dão resultados de melhoria de desempenho, de melhoria realmente de resistência, de melhoria de humor, de melhoria de vários fatores fisiológicos que a gente tem no corpo. Só que quando a gente deixa claro para esse paciente que a gente vai buscar um equilíbrio, a coisa mais difícil que eu falo é, a gente tem que buscar orientá-lo que o equilíbrio realmente para a performance hoje não vem, né, digamos, só de base hormonal. O que eu tento caracterizar para ele é que hoje a gente tem uma medicina muito mais avançada em exames, uma medicina muito mais avançada também em controles bioquímicos, uma medicina no qual tem muitos nutracêuticos e muitos suplementos hoje em dia que são bem-vindos e são basicamente bem estruturados na saúde fisiológica desse paciente. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho de formiguinha, educar de maneira consistente, que ele não precisa, às vezes, de uma droga esteroidal, do anabolizante, para poder ter performance, ele vai percebendo que o básico é o segredo de tudo. Então, se a gente consegue basicamente fazer a receita do bolo, não só buscar a cereja o tempo todo, a gente consegue ter essa otimização de performance. A questão da própria prática de atividade física, exercício de alta intensidade, né, que faz a estimulação de um VO2 máximo em torno de 70% para mais, a gente sabe que naturalmente a gente já provoca uma estimulação de beta-endorfinas, que é a sensação de bem-estar. Então, por isso que a atividade física ela é tão viciante. Por isso que as pessoas que praticam, né, atividade física de alta performance, ela sempre quer mais. Por isso que quando ela conquista também um pódio como um todo, ela vai ter o benefício, né, nessa parte cognitiva, por causa da função hormonal, e também pelo prazer de estar atingindo naquele momento aquela satisfação.
É um trabalho que vai sendo construído a cada dia. Eu falo que se nós, como médicos, estamos cada dia tentando buscar a saúde bioquímica, a saúde realmente voltada para um padrão de mudar a estratégia fisiológica, e é uma coisa que eu sempre faço quando eu dou um curso ou quando eu ensino basicamente alguns médicos, é voltar para o básico. Se a gente aprende realmente bioquímica na faculdade, se a gente aprende basicamente a fisiologia e a gente começa a aplicar isso com um atleta de alta performance, ele vai ter performance. Ele vai ser 1%, 5% melhor do que qualquer outro atleta anabolizado. E dessa forma ele vai ter a segurança de fazer um teste e não cair nesse exame de doping, né? E não ter a segurança, entendeu, de estar pondo em risco a sua profissão. Porque atleta no Brasil, por mais que ele não seja valorizado, é uma profissão. Essa questão é muito interessante e abre exatamente a porta para a gente entrar nesse universo aí. Atualmente, Ribas, de acordo com o que você está colocando, todos esses recursos, esses avanços tecnológicos, essa parte de micro suplementação, existe uma forma de melhorar a saúde atlética e a longevidade sem risco de doping? Existe, existe. Porque, assim, quando a gente fala nessa questão, o que a gente tem que buscar são os princípios de controle fisiológico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma suplementação adequada de acordo com alguns recursos ergogênicos que o conselho, né, digamos assim, que o Colégio Americano de Medicina Esportiva aprova. Hoje nós temos excelentes suplementos, nem muitos prestam, vamos dizer assim, nem muitos têm comprovação científica e muitos estão sendo investigados para poder saber a eficácia em relação ao uso. A gente pode listar que, basicamente, o Colégio Americano, ele utiliza 5 básicos hoje, como a gente utiliza na nossa nível de prescrição médica e nutricional, que são considerados como saudáveis. A gente tem os princípios da creatina, que ajuda nesse recurso ergogênico. Nós temos o recurso também do bicarbonato, que ajuda na solução tampão, que favorece também o evitar a fadiga muscular. A gente tem a cafeína, muito utilizada desde os primórdios, vamos dizer assim, com benefício de atenção, de foco e também de resistência. A gente sabe também que tem o princípio de um outro aminoácido, que é a betalanina, que ajuda também muito nessa questão de evitar a fadiga muscular e também otimizar o nível de performance. E o que a gente tem hoje de maior evidência também em estudos é os nitritos, quer dizer, os nitratos, que na verdade são derivados de partes fisiológicas, por exemplo, como o extrato de beterraba, que vão favorecer um aumento do fluxo de oxigenação dentro do corpo, que é o óxido nítrico, e em contrapartida vai melhorar a vascularização, que vai melhorar também o transporte de oxigênio, que vai favorecer também um recurso de maior oxigenação. Além desses suplementos, a gente pode considerar coisas básicas também para fazer um atleta performar sem ter risco de doping. Excelentes níveis de controle hormonal. Se a gente tem excelentes níveis, digamos assim, de controle, de parte bioquímica, de parte nutricional, de micro e macronutrientes, e se a gente consegue utilizar o que a gente tem mais de novo hoje na medicina, são os princípios voltados para uma avaliação de um estresse oxidativo, os avaliadores também de uma alteração metabólica, né, de vitaminas e minerais como um todo, a gente está colaborando para a melhoria de performance sem ter os riscos de doping, entendeu? Então, tem a segurança sim, doutor. Hoje em dia, se a gente faz o básico, a gente consegue otimizar isso e não está realmente caindo em doping, tá? E Ribas, como é que a gente pode, dentro do que você está colocando, potenciar esses resultados com suplementos esportivos? É um outro mundo que também tem uma confusão imensa, né? Basta entrar aí em qualquer loja que você vai ver do que nós estamos falando. Você percorre uma prateleira de 5, 6 metros, você conta ali 150, 200 coisas diferentes. E muitas vezes eu acho que essa é uma situação que também deve ter já acontecido com você. A pessoa chega lá já tomando uma lista imensa de coisas, né? Muitas vezes é uma pesquisa que ela mesma faz, alguém disse que aquilo é bom e ela toma, aí o outro falou, não, mas aquilo ali também é bom, aí não, aquilo é melhor do que os outros dois. E a despeito disso, há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu atendi uma pessoa aí que pratica atividade física nesse nível desportivo, e eu contei junto com ela, essa pessoa tomava 64 suplementos para a prática de atividade. Aqueles que são tomados pré-treino, transtreino, pós-treino. Dê uma clareada aí para a gente nesse universo. Como é que a gente pode enxugar esse negócio e fazer com que essas pessoas realmente tenham o benefício dessa suplementação? E como é que você trabalha? Com pré, com trans e com pós? O que é que você acha que é pertinente entrar aí? Bom, primeira coisa que a gente fala, assim, quando a gente trata com um atleta de alta performance ou um praticante de atividade física, primeira coisa que a gente tem que entender é como é a rotina desse praticante de atividade física.
Se ele tem a necessidade de tomar esse tanto de fórmula, se ele tem a necessidade também de gastar com tanto suplementação. Por quê? Se é um atleta de alta performance, dependendo da forma que você conhece a periodização dele, alguns suplementos eles são bem encarados e são bons prescritores naquele momento. Dependendo da forma da periodização dele, se ele está numa fase, por exemplo, de reconstrução, uma fase que vai precisar de lesão muscular para poder favorecer esse ganho de massa muscular, uma adaptação fisiológica, alguns suplementos são extremamente proibidos e a forma de utilizar também pode atrapalhar. Então, assim, por que é bom para isso ou para aquilo? Por que fulano toma? Ou por que meu prescritor, digamos assim, meu educador físico, ele falou que é bom e porque deu certo com fulano, que vai dar certo para mim? Não é. O primeiro princípio básico da nutrição, que a gente sabe, e o primeiro princípio básico quando você trabalha com um atleta de alta performance, é a individualidade bioquímica. Então, a gente precisa entender. Primeiro ponto é, existe a necessidade de tomar suplementos? Quais são eles? Os exames vão mostrar isso para a gente. Segundo ponto que a gente tem que responder nisso daí, qual que é a periodização do atleta? Esse atleta está conseguindo fazer uma periodização e ele está conseguindo buscar na comida toda a forma de suplementação devida, ou ele está fazendo desnutrição que ele vai precisar utilizar alguns mecanismos de suplementação? Aumento de carboidrato, aumento de proteínas, aumento de aminoácidos. Como que está isso? Você tem que estudar e você tem que mostrar isso através de exames laboratoriais para poder saber se você vai fazer um excelente pós-treino para ele, se você vai fazer um excelente intratreino, porque dependendo do mecanismo que ele está periodizando, ele vai ter um desgaste maior e você vai precisar repor eletrólitos, aminoácidos como um todo. E além de tudo, a terceira pergunta é, quando será a competição? Porque muitas estratégias, elas saturam e elas não funcionam, por exemplo, depois de um certo período. Então, conhecer basicamente o perfil desse atleta, qual que é o esporte que ele faz, qual que é a periodização que ele está fazendo, qual que é o nível nutritivo, é o que vai fazer com que a gente tenha segurança de prescrever um bom pré-treino, uma segurança de um bom intratreino e uma excelente suplementação pós-treino. Eu sou do princípio, se a gente consegue buscar tudo através da comida, se a gente consegue fazer com que esse paciente consiga comer o tanto de nível nutritivo adequado que os exames deles mostram, né, através de uma cromatografia de aminoácidos, através dos níveis de vitaminas e minerais, através realmente da parte bioquímica, sim, a gente está favorecendo um equilíbrio, a gente está jogando menos fatores contaminantes. Porque também, dependendo de muitos atletas, a gente sabe que eles têm alguns apoios, né, que seriam patrocinadores. E esses patrocinadores, muitas vezes, eles não estão preocupados só com a questão da qualidade do produto. Eles estão preocupados em querer vender. E muitas vezes esse atleta ele acaba consumindo alguma coisa porque ele ganhou sem ter necessidade. Então, se a gente tem um produto de qualidade bom, um processo de certificações adequados e suplementa da maneira adequada, a gente tem performance, a gente tem saúde. Então, essa é a primeira coisa que eu tento orientar, é conhecer o paciente, doutor. Então, não tem como a gente falar qual seria o melhor pré-treino, qual seria o melhor intratreino ou pós-treino. Cada um é um. Então, dentro daquelas coisas que a gente já conhece hoje dentro do mercado de suplementação, né, a gente pode utilizar, né, como forma, com apoio da farmácia de manipulação, alguns excelentes substratos para poder ser feito, mas também alguns suplementos prontos. Mas a gente tem que validar sempre a eficácia, entendeu? E se é um bom produto produzido para poder ter saúde, tá certo? Perfeito. Ainda dentro dessa questão de suplementar, né, introduzir coisas dentro do organismo dessas pessoas, e aqui eu estou falando não só de atletas, mas também de pessoas que praticam atividade física recreacional, aquela pessoa que quer apenas viver melhor, quer tirar aquele benefício da atividade física, que foi tudo que você já nos explicou no início da sua brilhante apresentação. Tem hoje, né, Ribas, uma área que está se descortinando aí que parece bem promissora, é a área dos peptídeos, né? Tá, esses peptídeos como o ibutoramen, o ipamorelin, o hexarelin, o fragmento C, uma série de coisas aí que prometem, talvez, trazer algum benefício extra para essas pessoas, os próprios moduladores seletivos de receptores androgênicos, enfim, existe um mundo aí, nós estamos falando de 3 mundos, né? Aliás, 4. Nós estamos falando do mundo de comer, comer certo, comer bem. Nós estamos falando do mundo de manter os hormônios em equilíbrio, para que isso possa produzir benefícios no restauro, no reparo, no transporte de oxigênio e tudo isso aí que você já nos explicou. Nós estamos falando desse mundo de suplementação, que é um universo gigantesco, eu achei maravilhosa a sua abordagem, ninguém pode generalizar, cada ser humano é uma entidade única e nós temos que trazer os protocolos para ajustar o protocolo à pessoa e não a pessoa ao protocolo. E agora está surgindo aí essa nova classe
de substâncias, né, que são os peptídeos, que são os moduladores seletivos, algumas substâncias como o testolone, S23, enfim. Essas novidades aí, do que você já pode nos dar aqui de experiência? O que é que pode funcionar? O que é que pode ter promessas aí à vista? Quais são os benefícios dessa classe de substâncias para a saúde? Claro. Bom, primeira coisa, a gente tem que separar em duas coisas, né? Muitas pessoas encaram os peptídeos e os SARMs como a mesma coisa, né? Como se fosse a mesma farinha do mesmo saco, e não é. Primeira coisa, como a gente está falando desde o princípio, é fisiologia. Então, se a gente sabe a fisiologia adequada, digamos, de uma ação do peptídeo ou de um SARMs, a gente sabe que os mecanismos são diferentes e ações também são diferentes dentro do nosso corpo. A primeira coisa que a gente vai abordar, então, vamos falar sobre os peptídeos. Peptídeo nada mais é do que uma estimulação de 2 ou mais aminoácidos que fazem a estimulação da nossa glândula da hipófise para favorecer um aumento maior de liberação de hormônios, né, como o GH, no nosso corpo, e que também tem um mecanismo antagônico, que é favorecer dentro do nosso estômago uma liberação maior do marcador do hormônio de grelina, que é o hormônio da fome. Então, se a gente está trabalhando com algum mecanismo fisiológico, a gente está favorecendo o quê? Maior aumento nesse momento com o uso dos peptídeos, para um aumento maior desse hormônio de crescimento, né, que são os estimulantes realmente do IGF-1. Então, se a gente sabe hoje o que a literatura mostra, isso é algo que já vem sendo desenvolvido e utilizado desde 1992. É um princípio que se popularizou muito hoje pela questão, digamos, de globalização e porque hoje em dia se utiliza muito isso, né, como uma abordagem estratégica para favorecer o ganho de massa muscular e queima de gordura em alguns pacientes. Eles são estudos, né, em muitos deles que a gente sabe, os peptídeos ele tem uma gama, né, uma diversidade em relação ao uso, e a gente fala que é uma tecnologia hoje avançada que, dependendo de qual peptídeo você quer, você vai estar estimulando maior aumento de queima de gordura, maior aumento de massa muscular, maior aumento também de perfil ósseo, né? Então, depende do objetivo que a gente está querendo traçar. Então, assim, hoje na medicina, a gente utiliza ele com o princípio também de segurança em algumas doses. Se fala também muito, a gente sabe também que tem os riscos relacionados à questão do uso crônico, entendeu? Por isso que a gente tem que sempre saber estudar e entender a via metabólica, porque os benefícios relacionados aos peptídeos só favorecem essas três coisas que a gente quer, que é o aumento da lipólise, o aumento da massa muscular e o aumento da parte óssea, que é provocado por esse estímulo. Se pensa desse jeito, a gente pode sim utilizar em alguns pacientes. A gente já percebeu que tem algumas revisões literárias que a gente faz e a gente vem fazendo e vem mostrando basicamente que essa utilização, por exemplo, em pacientes obesos tem um grande benefício. Em pacientes também que têm uma portabilidade, né, de dificuldade de reconstrução, de modelação de uma parte óssea, também tem excelentes benefícios, como a gente falou. Então, essa é a primeira abordagem. Eles vêm com a característica de buscar saúde, como estratégias para a gente poder suplementar de via oral o paciente, sem ele ter que ficar com riscos de drogas anabolizantes e com drogas também injetáveis o tempo todo. Então, ele passa a ter essa segurança. Porém, o que separa, mais uma vez, o remédio do veneno é a dose, o período de uso e a forma de utilização. Já o SARM, se a gente for ver, ele é outro mecanismo que não tem nada a ver com peptídeo. Os SARMs, como a gente falou, são moduladores seletivos dos receptores androgênicos. Então, são alguns aditivos que vamos considerar desse jeito, que têm uma função de ativar o metabolismo hormonal, por exemplo, de algum receptor de testosterona, e que vai favorecer, às vezes, para melhoria de performance, alguns ganhos, né, que podem ser considerados também como anabólicos. Porém, o que eles foram descobertos? Por que eles foram desenvolvidos? O que a gente tem hoje, né, como uso, são vastos também usos, né, de SARMs, dependendo de cada SARMs, ele tem uma função ou para o aumento de força, ou para o aumento de resistência, ou para o aumento de recuperação muscular. Por que eles foram desenvolvidos? Como uma das estratégias também para não favorecer com que o nosso paciente utilize drogas anabolizantes para objetivo de performance. Só que tudo que a gente já comentou hoje, que você vai fazer um estímulo tanto de melhoria de composição corporal, quanto de otimização de pontos de performance, é considerado também doping hoje. Então, a gente sabe que os peptídeos e SARMs, se é um praticante de atividade física de alto escalão, de alta necessidade de ser testado, ele também, fazendo utilização desses peptídeos e SARMs, ele é considerado doping. Então, para esse perfil de atleta, não é utilizado como segurança. Tá? Ele entrou na comitiva do doping desde 1996, em os peptídeos, e 98 SARMs, então a gente não tem essa segurança. Mas o que é o mais interessante com o uso dos SARMs, por exemplo, quando você faz alguma revisão bibliográfica, e o que os SARMs eles mostram hoje para a gente, é que, digamos, eles vieram com algumas estratégias para favorecer, por exemplo, o ganho de força e o ganho de massa muscular, por exemplo,
em mulheres com uma otimização realmente de quê? Câncer de mama. Então, eles foram uma estratégia elaborada para não deixar com que essas mulheres utilizassem alguns dependentes hormonais, né, por causa dos mecanismos fisiológicos e as alterações metabólicas que poderiam fazer. Então, eles entraram como estratégia de buscar saúde. Então, tem uma boa aplicabilidade deles para pacientes, por exemplo, com câncer de mama, para pacientes com Alzheimer, para pacientes também com alterações metabólicas importantes no perfil ósseo. Então, assim, o que eu falo mais uma vez, eles são colocados hoje como segurança em alguns. Outros ainda não são considerados como segurança, porque eles não têm fase 3 de pesquisa, então eles não têm fase ainda de estudos em seres humanos. Então, tudo que é muito novo, a gente também tem que ter um pouco de receio. E a gente tem que tentar também saber até que ponto o benefício e a saúde desse paciente, né, vai ser atingido com o uso de algumas substâncias. A prática clínica que eu tenho com esses dois substratos, vamos considerar dessa forma, são bem positivas. E monitorando também a longo prazo, a gente vê que os resultados de forma duradoura para praticantes de atividade física e para pessoas que também otimizam uma melhoria de ganho de massa muscular provocada pela processo de sarcopenia são bem-vindos. Né? Só que tem que ter essa noção, doutor. É o tempo de uso, a segurança de dose e a forma realmente de utilizar esses substratos em relação à saúde, tá? Mas eu vejo com eles com um grande processo hoje em dia de projeção como suplementação também ergogênica. Perfeito, Ribas. Interessantíssima essa abordagem. É um universo realmente fascinante que a gente tem, de fato, que aguardar aí as novidades, o desenrolar para onde vão caminhar todas essas pesquisas e extrair, né, dentro, mais uma vez, desse conceito de individualização. Quando a gente está engajado em coisas que nos dão muita satisfação, muito prazer, o reloginho parece que voa, né? Nós já estamos aqui entrando na fase final da nossa live, temos 8 minutinhos ainda, e eu não queria finalizar sem antes trazer para você também uma pergunta muito interessante. A gente vê, muitas vezes, as pessoas começando a praticar atividade física em uma determinada idade, criança, muitas vezes pressionado pelos pais que projetam naquelas crianças aquilo que eles gostariam de ter sido ou que não foram, né? E aí a gente vê hoje uma busca muito grande pelo desempenho, pela performance, definição da vida de um atleta muito cedo, né? E eu estou falando aqui em vários níveis, não é só você que vai ser o campeão mundial, é aquele indivíduo que também quer competir, quer sentir a adrenalina de estar lá numa competição. Então, dentro dos recursos que nós temos hoje, Ribas, qual é o caminho para se formar um atleta, para que essa pessoa não só tenha prazer em praticar aquilo, como ter uma boa performance, mas que também tenha uma longevidade desportiva? E eu estou lhe perguntando isso até como exemplo próprio, né? Eu comecei a praticar judô muito novo, muito cedo, com 9 para 10 anos de idade. Entrei no mundo de competições muito cedo, imagina, né? A falta de bom senso que imperava algumas décadas atrás, e por conta disso eu carrego uma série de lesões importantes que tive que me superar para continuar praticando até hoje o meu judô e o meu jiu-jitsu, que são as artes marciais que eu adoro praticar, mas com preço caríssimo. 14 lesões graves no meu corpo, e isso foi fruto, sem dúvida nenhuma, de um processo de formação rudimentar, aonde o melhor atleta era o mais bruto, era o mais valente, era o que tinha mais força, e a gente sabe que isso mudou muito, né? Eu gostaria que você, antes de nos deixar, nos desse aqui a sua visão. Como é que se forma um atleta para que ele tenha prazer, para que ele pratique aquilo com boa performance e para que ele viva também longo dentro do esporte? O que é que você pode nos aconselhar em relação a isso? Bom, a primeira coisa em relação a isso tudo começa com a grande célula, né, mitocôndria. Então, se a gente consegue hoje avaliar, e existem métodos de exames, né, com grande eficácia, que mostram uma questão fisiológica de uma boa saúde mitocondrial, a gente está favorecendo o quê? A biogênese mitocondrial, que favorece a longevidade, que favorece também ganho de performance. Então, um grande segredo que a gente pode considerar hoje é fazer exames que avaliam também a saúde dessa mitocôndria. Porque se você faz a avaliação dessa mitocôndria, você está estimulando também uma saúde bioquímica, né, dos músculos, uma saúde bioquímica dessa função cardíaca e também do sistema nervoso, que é onde que ela tem mais abundância hoje em dia, que a gente sabe. Outro fator que eu considero de extrema importância para formar um atleta, controlar os níveis fisiológicos dele do estresse oxidativo. Esse desequilíbrio de radical livre e antioxidante é algo que a gente precisa sempre dosar, mensurar.
essa estratégia para a gente saber se está fazendo uma suplementação devida, se a gente está errando demais porque a gente está suplementando demais ou não, se a gente também está favorecendo uma falta de algum suplemento para a gente poder fazer. Isso é um outro ponto de melhoria de performance que a gente vê. O terceiro seriam exames de metabolômica. Seriam exames no qual mostrar a foto, o retrato real de como você vem suplementando vitaminas e minerais que têm funções bioquímicas importantes no nosso corpo. E, além de tudo, quando você faz uma avaliação de exames laboratoriais de forma preventiva e quando você consegue ver sinais subclínicos que não vão deixar com que esse atleta desenvolva uma patologia, uma doença, você também já está favorecendo. Sem contar as mudanças no estilo de vida. Mas eu falo que o grande segredo, além dessas estruturas todas, e que vai favorecer com que esse atleta dure mais no esporte, é você saber controlar a avaliação clínica dele da idade cronológica e a idade bioquímica. Se a gente consegue realmente mensurar isso, a gente consegue ter um atleta de 70 anos tendo o mesmo rendimento e a mesma capacidade funcionante de um atleta de 25, às vezes performando melhor. Então, a nossa saúde bioquímica, de acordo com vários fatores, de acordo com vários exames, é o que mostra realmente o segredo para ter performance. E se você tem bons equilíbrios e bons níveis de equilíbrio nesses exames, contrapartida é uma melhoria de saúde e também de performance como um todo. Tá certo? Sensacional, meu amigo. Então, pelo que você pôde aí contribuir com o seu vasto conhecimento na área, parece que nós podemos concluir, Ribas, com a seguinte reflexão. Vale muito mais o estado de conservação do que o tempo de fabricação. Parece que, à luz de tanto conhecimento que você nos trouxe aqui, define muito mais o futuro de um indivíduo em termos de saúde, de bem-estar e de prática desportiva, a sua capacidade funcional e a sua idade biológica do que praticamente a sua idade cronológica. Eu acho que essa é a grande lição que você está nos dizendo aqui, está nos deixando, que tudo isso está na mão do destino? Não, está na mão do seu conhecimento que vai lhe fazer tomar boas decisões que vão redundar em bons resultados. Meu querido, um prazer imensurável e indescritível ter você aqui hoje, ocupar o seu tempo, a sua generosidade, o seu vasto conhecimento que você pode nos brindar aqui com essa aula de fisiologia e de bioquímica. E quero deixar esse espaço aqui inteiramente aberto para você. Use e abuse no momento que você quiser compartilhar qualquer uma das novidades nessas áreas de trabalho que você está engajado. E eu gostaria de deixar aqui o último 1,5 minutos para que você deixe sua mensagem final aqui para as pessoas que estão nos assistindo. De antemão e antes de tudo, obrigado do meu coração e que Deus lhe ilumine sempre. Bola está com você para você se despedir aí dos nossos telespectadores. Tá certo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite de estar aqui conseguindo passar um pouquinho desse conhecimento que eu aprendi ao longo da vida. Muitas coisas eu tenho a certeza e a total liberdade, falo aqui para todo mundo que eu aprendi muito com o senhor e eu venho aprendendo ainda, né? A capacidade hoje que eu sou de uma excelente profissional, considerado no meio, e de respeito, de admiração e com excelentes resultados também, desde o padrão fisiológico de saúde até o padrão de performance, eu consigo aprender, né? Aplicar isso com um grande aprendizado que eu tive com o senhor. Então, assim, eu sou grato por tudo, pelo médico que eu me tornei, pelas oportunidades que o senhor fez em minha vida, entendeu? E uma coisa que eu queria deixar para todos. Eu tenho uma frase que, para mim, é basicamente algo que movimenta para a gente ter uma saúde boa. Então, eu tenho uma frase que eu considero muito positiva, que é: o segredo para uma qualidade de vida, para manter-se um adulto ativo, está em praticar atividade física regular. Então, se a gente quer realmente ter saúde, a gente precisa buscar atividade física como nosso padrão básico. E é isso que eu tento realmente colaborar com os princípios aprendidos ao longo dessa vida. Então, hoje eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, agradeço também a Longevidade Saudável e a todos os meus grandes mestres que me fizeram a oportunidade de estar aqui hoje, né? Contribuindo, ensinando, né? Passando também da cadeira de aluno para professora algumas vezes, para poder realmente auxiliar o próximo, que é a coisa mais importante nesse mundo. Obrigado e gratidão por tudo. Valeu, meu querido. Fica com Deus. Um beijo enorme no seu lindo coração, viu? Deus lhe ilumine. Obrigado. Obrigadíssimo. Até a próxima. Deus quiser. Até a próxima. Obrigado, gente.